Olá você, amigo e amiga internauta, estamos chegando aqui com mais uma edição do nosso podcast, o podcast aqui do Noticidade. Que prazer, que alegria estar recebendo você, amigo e amiga internauta, para mais uma edição. Esse é o episódio 67, Lucas? 68, episódio 68, aqui com a advogada Maria Rita Olindo de Mello. Esse de Mello não podia faltar, né, Maria Rita? Não, Seja muito bem-vinda, prazer recebê-la. Obrigada, Douglas, obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. É uma alegria e uma estreia, né, participar assim de um podcast e estar aqui com você. Maravilha! Lembrando você, amigo e amiga internauta, que nós temos aqui o oferecimento da E-Forte Incorporadora. Você sabe, a E-Forte é uma gigante aí do setor de imóveis. Em breve fará novos lançamentos para você da região de Sidrolândia. A E-Forte que está finalizando empreendimentos em Maracaju e em Jardim. Jardim durou pouco, aí em menos de 30 dias já vendeu tudo, e agora finalizando mais um em Maracaju e em breve mais um lançamento em Sidrolândia. Você sabe, a E-Forte que fez o lançamento aí do Ecoparque Fratelli e também do condomínio Sofia Ferreira. E em breve mais um grande lançamento da E-Forte. Meu abraço aqui a toda a direção da E-Forte, muito obrigado aí pela parceria. Quero agradecer também a IVRnet, você sabe, internet de qualidade é com a IVRnet, e também o Nutrimais Atacado. Lembrando que o Nutrimais vai trazer mais uma grande promoção de sorteio. Você sabe que há poucos dias aí, no começo aí de janeiro, nós tivemos sorteio de um Citroën C3 0 km e vai ter novidade, vai ter mais um grande prêmio para este ano de 2025. Por isso, continue fazendo suas compras no Nutrimais Atacado. Você sabe, preço baixo de verdade, com muita qualidade. Meu abraço a Marisa, ao Buchanelli, toda a equipe, toda a família Nutrimais Atacado. E por último, não menos importante, claro, a Clínica Divertidamente. Meu abraço lá para a Kátia, todas as meninas lá da equipe da Clínica Divertidamente, trabalhando com nossas crianças, né, que tem TDAH, que tem outras dificuldades. Podem estar procurando a Clínica Divertidamente, que a sua criança vai ser muito bem atendida, vai ter um diagnóstico, tem psicólogo, tem nutricionista, tem toda uma equipe médica que vai atender a sua criança e vai ter um tratamento adequado para atender a sua criança, tá bom? Então procure a Clínica Divertidamente. Um abraço aí para a Kátia e todas as sócias proprietárias ali da Clínica Divertidamente. Muito obrigado aí pela parceria junto com a gente também aqui no podcast do Noticidade. Quero agradecer a todos que já estão chegando, participando com a gente. Pode deixar aqui, gente, a sua pergunta. A Mariel Dourado está junto com a gente também, a Zete Rodrigues Ferreira, muita gente chegando. Está por aqui também a minha mamãe Elizabeth Nantes. Abraço, mãe, muito obrigado aqui pela sua audiência, né? Começando pelos de casa, né, Maria Rita? Exatamente. É bom demais. Maria Rita Olindo, tem o Nolasco também, né? E o de Mello. O de Mello, casada com... Foi adquirido o de Mello. O Marco Nolasco Aurélio. Olindo veio de origem e o de Mello foi adquirido. Maravilha, que bom, né? Que benção. Estávamos falando aí em off já há 14 anos, né? 14 Inclusive anos. agradecer aqui a presença do Marco Aurélio, esse grande empresário, corretor aqui junto com a gente também. Muito obrigado aqui, Marco, sempre junto conosco.
Eu sempre falo para Maria Rita que ele é o marqueteiro, né? Ele que faz ele é empresário. faz toda a estratégia aí de divulgação, de marketing. Realmente o Marco é um cara muito inteligente que a gente admira muito, tem uma parceria muito bacana. Muito obrigado, Marco, aqui sempre junto com a gente, um grande amigo, um grande irmão. E vamos lá, Maria Rita, eu queria conhecer um pouquinho da sua história, saber quem é a Maria Rita. A gente sabe, né, que é a filha do Davi de Moura Olindo, né? E mais a gente quer saber um pouquinho mais a fundo quem é de fato a Maria Rita. Filha do Davi Olindo, da dona Janete Nolasco e filha de Sidrolândia, né? Eu não nasci aqui, nasci em Campo Grande, mas vim para cá dias de nascida. E eu sou advogada e estou abrindo meu escritório numa abordagem mais humanizada da advocacia. Gosto de pessoas, gosto de ajudar, de conversar, de entender de pessoas. E aí estou em busca disso, né, na cidade, na sociedade, na cidade onde eu cresci. Então eu acredito assim que nós temos que ter honra, né, aos lugares e olhar para os lugares de onde nós viemos com um agradecimento, com amor. E isso que eu me proponho. Me preparei, estudei, sempre fui daqui, sempre fui advogada. E aí fiquei um pouco em casa cuidando dos filhos, casei, tive os filhos. E aí comecei a estudar. Eu costumo dizer que eu sou uma buscadora nata. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de entender as relações, as pessoas. Mas por que o direito, Maria Rita? O direito por gostar de pessoas, por querer entender os motivos das pessoas. E aí fui para a faculdade de Direito, um pouco por influência do meu pai, que já era advogado. Eu queria ser comunicadora, atriz, cantora, nessa linha mais lúdica. E aí fui para a advocacia. No início, Douglas, eu não me encaixava na advocacia, porque eu achava assim que era muito frio a letra da justiça, ou uma única pessoa decidir um conflito entre duas pessoas que por vezes não ficavam satisfeitas com aquilo. Então eu pensei, tem que ter algo além disso, tem que ter alguma coisa para realmente resolver ou acalmar esses ânimos ou apaziguar essas disputas e essas questões. E aí foi no direito que eu comecei a estudar as diversas formas de relacionamento, comecei a estudar conhecimento humano, desenvolvimento pessoal. E aí junto com isso não tem como a gente não falar da área pública e política. E aí fiz uma pós-graduação em gestão pública para entender o funcionamento de uma sociedade mais a fundo. Qual que é a sua formação, Maria Rita? Eu sou advogada e sou especialista em mediação e conciliação. Sou especialista em direito de família e sucessões. Fiz a escola da magistratura para entender também qual que é a outra ponta desse triângulo jurídico, que são os juízes. Fiz a escola da magistratura e fiz gestão pública pela UEMS. Então, de formação advogada e especialização esse nicho mais na área civil, né? Na área familista, na área sucessória. Certo. Feliz com o direito até agora. O que você achou assim depois da sua formação e depois dessas especializações? É claro que a gente, quando divulga, né, que vai entrevistar uma advogada, você sabe que tem muitos jovens que nos assistem, né, e que querem às vezes entender melhor a profissão, saber se é isso mesmo que a pessoa quer, né? Ainda mais o jovem que às vezes muda muito de ideia. Exatamente. E às vezes entra na faculdade pensando que é uma coisa e começa a estudar, vê às vezes que não é. Para você, quais são os desafios assim que você viu dentro do direito, né, que você avalia que são desafios, dificuldades, enfim? Os jovens que querem fazer direito, façam, porque direito é uma faculdade que amplia o olhar, amadurece durante a faculdade. É uma faculdade linda, que te leva a olhar para o outro ser humano, que principalmente quem é jovem, quem não sabe o que fazer, faça direito. Não às vezes para advogar, mas primeiro porque profissionalmente falando, é uma profissão muito ampla. Feliz, você falou, feliz com a advocacia, feliz com o direito agora, nessa forma onde eu me encaixei.
Porque às vezes a gente, quando começa, a gente quer entrar na forma do que a gente viu. Aquela frasezinha, vamos fazer o que dá certo, vamos fazer o que está dando certo. E por que não criminal? Tirando o exemplo do seu pai, né, um grande criminalista, um dos principais do estado do Mato Grosso do Sul, por que você não seguiu ali esse caminho, digamos assim, que já estava trilhado ali pelo seu pai? Para fazer o meu caminho. Porque o criminal, eu falo assim... Cada um tem o seu, né, Maria? Cada um tem o seu caminho. O meu caminho não é o criminal. Eu gosto muito do direito criminal, acho incrível as dinâmicas que acontecem ali e entender os motivos, por que cada pessoa faz, e entender que todas as situações não existe 100% a culpa de um, é metade de cada um. Mas o direito de família sempre teve o meu coração, porque eu sempre, como eu disse, gostei dos relacionamentos. Eu sempre quis entender como que funcionava a cabeça das pessoas, e a gente acaba indo para um lado da profissão que é o lado que nos toca, né? Eu falo assim, o que nos machuca nos cura. Então, Olha, nunca ouvi essa frase, hein, Marco Aurélio? Rapaz. O que nos machuca nos cura. Então, eu sempre tive muita preocupação com Se não machucar, não tem como curar, né? Com as famílias, sabe? E eu Entendi. sempre achei que tinha que ter um profissional, tinha que ter alguém além dos psicólogos que olhasse para as famílias, que visse a dinâmica que acontece ali, as lealdades que tem ali, para a gente conseguir, por vezes, ajudar aquelas famílias a se salvarem, ou com uma separação ou com uma reconciliação. Então isso sempre teve o meu coração. O direito criminal é uma paixão, mas é um caminho que não é o meu. Aí eu disse, não, vamos caminhar o meu caminho. Eu acho que eu também não serviria para ser advogado criminal. Não, direito criminal é apaixonante. Eu sempre falo assim, quem gosta do direito criminal vira advogado. Porque você olhar para o outro como uma pessoa que matou uma pessoa ou fez outra atrocidade, você olhar para aquela pessoa com amor fraterno e entender o que o levou a fazer aquilo, sem ser aqueles julgamentos, é isso, é aquilo. A gente vive num julgamento, e esse lugar de julgamento às vezes nos afasta do nosso caminho, né? Então os advogados novos que estão entrando, procurar qual que é o seu caminho, não é sempre o que está dando certo. Eu fui procurar o meu caminho, e até encontrá-lo, me senti perdida. Eu falava por vezes na minha casa pro Marco Aurélio, não, eu não quero ser advogado, eu quero não sei o quê, não é advogado que eu quero ser. E hoje eu me vejo feliz na advocacia que eu estou buscando, essa advocacia mais moderna, essa advocacia humana. Maravilha! Estamos aqui ao vivo com Maria Rita, que é advogada e vai falar um pouquinho sobre essa especialidade, digamos assim, do direito de família. Antes eu quero agradecer aqui a audiência da Rosana Bonifácio de Oliveira. A Rosana, que é grande amiga, né, do Marco Aurélio também, da seção ali no setor de imóveis, né? Também é corretora, Rosana, e também está com a EMIV, tá bom, pessoal? Se você está precisando instalar na sua residência um sistema de alarmes, procure a EMIV, tá bom? A EMIV com a Rosana. A Rosana vai te atender de forma muito especial, tenho certeza disso. Abraço aí, Rosana. Também está com a gente aqui a Pamela Macri, eterna Miss Mato Grosso do Sul Universo, né? A Pamela Macri junto com a gente. Muito obrigado, Pamela. Quem mais que está aqui? A Cristiane Araújo está junto com a gente. Fernanda Nolasco junto com a gente também. Obrigado, Fernanda. A Ana Paula Jordão junto com a gente também aqui, acompanhando a nossa transmissão. Obrigado, Ana Paula Jordão, que faz um trabalho muito bacana também, né, Maria Rita? A Ana Paula. Quer falar um pouquinho da Ana aí? Não, eu estava rindo porque eu falei para essas minhas amigas, vocês vão lá me dar audiência. Estão aqui. Por favor. Maravilha. A Ana Paula, a Pamela, a Fernanda, minha irmã, a Cris, que é meu braço lá na minha casa. A Paula faz um serviço, presta um trabalho, um produto muito lindo, né? De fazer com que a gente se olhe com os olhos que a gente merece ser vista, né? Que é o nosso olhar pra gente, achar a nossa cor, o nosso modo. Muito legal. É incrível, incrível. Muito legal. Obrigado aí, pessoal, pela audiência. Abraço também a Maluz Bezerra Meireles. Vilmar da Silva Pinto está com a gente também. O Vilmar, que é lá da Pax Brasil Med. Aquele abraço a todo o pessoal lá da Pax Brasil Med. A Vera Menezes também está junto com a gente aqui. Obrigado, Vera. Márcia Paz, Paulo Paiva,
Tem o Carlos aqui que está pedindo aí um Pix, pessoal, mas deixa a gente apurar primeiro se vocês não mandam nada no Pix aí não, hein, pessoal, não vai cair em golpe aí da internet. Então deixa a gente apurar aqui, a gente pode ajudar você, Carlos, mas vamos conversar aqui no privado primeiro, e aí a gente vai tentar entender e tentar uma forma de ajudar você, mas dessa forma aqui não vai ser possível, tá bom? Obrigado aí pela sua audiência. Paulo Paiva aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Pâmela está dizendo aqui que é uma profissional e tanto. A Pâmela, você falou que é? A Pâmela é minha amiga, você confundiu. Sim. Ela não tá. ela é linda como a Miss, mas ela é prima da Obrigado, Miss. Pâmela. Então, estava confundindo mesmo aqui, porque não é a mesma Macri que eu pensei que fosse. A Macri é Patrícia, acho que é o nome, né? Sim, que é prima dela. Isso, prima, são primas, até parece um pouco aqui. Cristiane Araújo está aqui. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, quero agradecer também aqui o Fabrício. O Fabrício está com a gente aqui também, dizendo que é a melhor advogada de Sidrolândia, né, Fabrício? A Marisa Buchanelli está por aqui também, está mandando um abraço para você. Beijo, Marisa. A Lidiane Basso também junto com a gente. Prima. Gesiane Moraes, a Gesiane sempre tá junto com a gente aqui, ela é uma das primeiras a participar da nossa live. Obrigado, Gesiane, por esse apoio, sempre tá nos assistindo aqui. Bom, Maria Rita, direito de família. Quando você me falou a primeira vez, eu precisei de uma certa explicação para entender como que funciona o direito de família, e você me falou também que numa questão de conciliação, né, que você tem focado bastante e que tem trazido uma resolução nos problemas rápida. Sim. E isso agiliza muito a questão dos processos judiciais, porque você resolve o problema judicial antes mesmo dele se tornar um processo e ter todos aqueles prazos que demoram anos, e aí ninguém fica feliz, ninguém fica contente, e quando você faz a conciliação, mata, resolve tudo, né? Às vezes um cede um pouquinho, o outro cede mais um pouquinho, todo mundo se resolve e você consegue então trazer a paz. Exato. Eu acho que esse é o principal objetivo, né? Eu costumo dizer, Douglas, que nós advogados ou qualquer outro profissional, ele tem força no seu lugar. Enquanto um advogado ocupar o lugar do seu cliente, ele não tem força, porque daí ele passou a ter um lado e não é o lado dele. Então, qual que é a minha abordagem, qual que é o meu modo de fazer as coisas acontecerem? A mediação e a conciliação auxiliam o judiciário porque desafoga. Às vezes tem ali uma situação simples de resolver, que as pessoas não conseguem se entender e vão para o judiciário, e aquilo ali fica meses e anos, porque tem muita coisa acontecendo. O judiciário tem as suas prioridades, infinitas situações e particularidades. Na mediação e na conciliação, enquanto o advogado se coloca no seu lugar de força, de ouvir, ser bom ouvinte, ouvir aquela pessoa, ouvir a outra pessoa e buscar um entendimento, mas de fora, sabe? Não é o meu direito, você quer A, você quer B, o que a gente pode fazer para chegar num consenso? E explicar toda essa situação. Olha, o caminho do judiciário às vezes não vai dar a resolução que vocês querem, porque por trás de toda disputa material, Douglas, existe alguma ligação emocional. Então é esse o diferencial de você conseguir entender isso. Conseguindo essa conversa, conseguindo essa mediar e conciliar essas pessoas, nós fazemos um documento, todo mundo assina e o juiz homologa. O juiz olha e diz assim: olha, foram devidamente assistidos, tem uma advogada que tem capacidade para isso, está justo, está equilibrado, vamos só homologar. Isso é uma sentença, isso acaba com aquela disputa, com aquela briga, com aquele processo em questão de 1 mês, 2 meses, né? Não que seja uma regra, mas é rápido e é menos traumático e resolutivo. Porque você olha, você resolve, você se sente justo naquilo que é seu, equilibrado naquilo que é do outro, e a situação põe um fim a tudo isso. Porque a gente vê na advocacia, do modo geral, muitas essas questões de estar em processo, de estar brigando, e o advogado acaba ficando desacreditado, porque não tem como a gente prever um resultado, um prazo.
E essa questão conciliatória, essa abordagem mais humana, esse olhar para o conflito, olhar para a pessoa, entender o que está por trás daquela disputa, isso alivia, trazendo paz para a pessoa que estava na disputa e traz solução, porque resolve. Se é uma disputa por um bem material, um inventário, uma situação, os herdeiros não ficam arrastando isso aí por anos, esperando um alvará, um não sei o quê. É todo mundo adulto, está todo mundo de acordo, vamos fazer assim. Olha aquela questão, olha aquela família, as dinâmicas por trás daquilo ali, e você consegue ir além do conflito e ajudar essa pessoa a solucionar o problema dela. O que é o direito de família? O direito de família é o que envolve as famílias. Guarda de menor, divórcio, disputa por guarda, pensão alimentícia. Aí envolve as sucessões, que é o inventário, quando uma pessoa falece. Esses são os assuntos, principais assuntos tratados no direito de família. Aí o divórcio consensual ou o divórcio litigioso, a disputa por guarda, guarda compartilhada, tudo que envolve uma casa, uma família, né? Ou o marido e mulher e os filhos, ou os filhos, o pai e a mãe, e um faleceu, e o inventário. Isso engloba as relações familiares. E é ali aonde estão os maiores conflitos, não só conflitos jurídicos, mas se chega uma família a entrar num conflito jurídico, é porque o conflito emocional está muito grande. A falta de paz, de entendimento que essa família carrega é muito grande. E é nisso que essa minha abordagem, esse meu método ajuda também, porque às vezes você não quer uma sentença contra o seu irmão, às vezes você quer se entender com o seu irmão, vocês querem se olhar enquanto irmãos, e eu auxilio isso. Essa linha sucessória, nós temos aqui grandes produtores rurais, pessoas de muitas posses, e o governo tem fatiado parte disso depois, né? Acaba sendo um herdeiro também. Exatamente. Como resolver isso? É possível, claro, resolver antes, né, do patriarca vir a falecer, né, Maria Rita? Tem o planejamento sucessório, que é um assunto assim extenso. Longe, né? Por quê? Porque tem várias formas. Então hoje em dia fala-se muito da holding familiar. Faz uma holding que diminui o imposto, porque não sei o quê. A holding é quando aquela família tem uma situação econômica em trâmite. Mas existem famílias que a maior fatia, digamos aqui, de Sidrolândia, que são produtores antigos e que fazem aquele negócio para viver. Então não tem uma empresa naquela família, e fazer aquela fazenda, aquele patrimônio virar uma empresa não é a solução que a pessoa quer. A pessoa quer ter tranquilidade. Eu quero saber que eu vou dar esse copo para o Douglas e aquela cadeira para o outro. Então você pode auxiliar essas pessoas nessa doação patrimonial, que o imposto cai para 3%. Nossa! E agora, a hora que passar a valer a nova lei, vai aumentar um monte. E o Mato Grosso do Sul é campeão no valor dos impostos. Essa questão dessa doação tira um peso em cima do pai e da mãe, tira um peso em cima daqueles filhos que não é uma máxima, mas você pode ver que às vezes todo mundo que fica esperando o dia que o pai ou a mãe morrer para ter uma fazenda, porque eu vou herdar uma fazenda, então você fica velando um vivo. Olha a dinâmica familiar nisso tudo, que gera o conflito entre esse filho e esses pais. Então a doação te ajuda a fazer isso de uma forma mais econômica, porque diminui o imposto, e mais conciliatória, porque daí você vai lá com um advogado no lugar de advogado, que te ajuda a ver, olha, isso é para esse é para aquele, tá justo, tá equilibrado, vamos fazer isso aqui, um documento. Aí você documenta. Fica tudo resolvido, faz um documento, faz uma escritura, depende de cada caso. Eu tenho um caso de uma pessoa com bastante idade e que já sabe o que ele quer deixar para cada filho, mas não quer fazer um testamento, porque daí vem um conflito anterior da sogra que fez e que não deu certo e que até hoje não resolveu, porque um herdeiro resolveu discutir sobre aquele testamento. Então eu estou encaminhando essa pessoa a fazermos já, deixar as escrituras, tudo definido.
Isso sai mais barato, mais cômodo e libera as pessoas, Douglas. Hoje muitas pessoas vivem em relacionamentos presos, sem liberdade de ser quem são, por algum interesse econômico ou por algo que os prende. E eu os ajudo a ver isso, a soltar isso e viver a vida com mais leveza, com mais mansidão. Esse assunto é bastante polêmico, né? Inclusive está aqui a Marley Dourado, não estou vendo muito bem aqui, mas eu acho que é isso, estou precisando de trocar as lentes do óculos. Marley Dourado, ela está perguntando aqui que quando os bens estão em inventário, herdeiros têm o direito de morar na casa quando há mais de um herdeiro. Você pode ajudar ela? Você sabe se... Depende, o né? herdeiro já morava na casa, então tudo depende. É lógico que se esse herdeiro veio lá de outra cidade, mudou para a casa que era da mãe, ele está tendo um benefício a mais do que os outros. Obviamente. Então, até que se resolva isso, deixa ele morando lá na casa, vamos ver o que tem para dividir, estipular através do bom senso o valor que seria o aluguel dessa casa. Quando finalizar, vender ou partilhar, desconta do quinhão dele aquele benefício a mais que ele teve. Mas é um irmão solteiro, cuidava da minha mãe, sempre morou ali, a mamãe morreu e ele está lá na casa. Então é um direito que ele fique morando lá até que seja resolvido. Então tudo depende. E aí é onde eu falo da postura do advogado. Até um dia você me perguntou, é um novo direito? Essa abordagem que eu utilizo não é um novo direito. É uma nova forma de advogar e de olhar para o direito. Porque se eu estou aqui na minha dor, vamos supor, tem um caso parecido, eu vou dizer, não, manda esse homem sair da casa, vamos entrar com despejo. O que eu vou resolver? Nada. Eu vou inflamar dois irmãos, eu vou criar um problema maior, tirar a paz deles e a minha, porque daí eu comecei a ser cúmplice daquele problema, não resolvo para eles e nem para mim, tem um problema. Mas você não acha que um pouquinho a culpa é dos pais que não se programam, né, para, por exemplo, eu vou falecer, então antes disso, então eu me programo, né, para que quando isso acontecer, os meus filhos então não fiquem brigando pelo pouquinho que eu deixei? Os pais não têm culpa de nada, os pais estão sempre certos. Eu costumo dizer, o nosso papel é honrá-los, olhar, agradecer do jeito que são, do jeito que foi, do jeito que é. Ninguém é responsável, Maria. Mas os pais, por essa cultura, sabe, de reter, porque quem tem uma fazenda, o pai que tem uma fazenda, às vezes herdou do pai dele, que herdou do vô dele, e que vem vindo naquela linha sequencial. E aí, assim, meu pai não me deu nada, por que eu vou dar para o meu filho? E essa é a máxima do pensamento das pessoas mais antigas que têm fazenda. Não ganhei nada, só ganhei quando meu pai morreu. E repete. Tudo que me magoa, eu repito, querendo ou não. Eu quero excluir e ser diferente. Quando eu vejo, estou sendo igual ou pior. Então, às vezes, é a falta mesmo de esclarecimento. É a falta de dizer, olha, porque tem muita coisa aqui envolvida, muito sentimentos. Então, assim, tem pai que pensa, se eu entregar a fazenda para o fulano, ele vai deixar de vir aqui. Então, eu tenho que manter esse relacionamento, eu tenho que manter ele aqui na rédea curta. E isso, às vezes, libera, se você consegue fazer esse senhor, essa senhora ver dessa forma. Como que você conseguiu ter essa visão, esse entendimento do sentimentalismo que tem por trás desses processos aí? Na verdade, não é sentimentalismo, na verdade são dinâmicas ocultas que acontecem em todas as casas. Se você falar para mim da sua mãe, se ela recebeu alguma herança, pouca que seja, eu já vou conseguir entender qual que é seu pensamento com relação ao seu filho. Então, é dinâmicas ocultas, porém na nossa cara, que acontece dia a dia. Então, vamos sair um pouquinho do juridiquês aqui, Maria Rita. Dinâmicas prática, ocultas. Eu fico aqui fritando meus pouquíssimos neurônios para tentar. Essa dinâmica oculta, Douglas, são padrões de comportamento que vão se repetindo. É uma mente oculta demais para o nosso pensamento chulo, né, padrões de comportamento que vão se repetindo. Entendi agora. E aí a gente começa a estudar. Cada família tem as relações humanas, e você consegue entender qual que é o padrão da sua família. Se você for olhar uma família que tem muito divórcio, se você olhar, meus pais são separados, meus avós eram separados, ou as minhas tias são separadas,
é um padrão. E aí você tá ali. Quando você se vê diante daquele problema, a tendência é você fazer igual os que vieram antes de você fizeram. Então, uma herança, né? Esse senhor que eu me referi, ele recebeu a fazenda dele dos pais. Só recebeu quando os pais morreram. Aí ele tá com os filhos brigando, porque um mora lá, porque o outro nunca vai lá, e ele não quer entregar aquilo porque ele só recebeu quando o pai morreu. O pai só recebeu quando o vô morreu. Então ele tá tendo um grande problema na casa dele por uma dinâmica oculta, por uma repetição de padrão. Meu pai fez assim, me machucou, mas eu vou fazer assim com os meus filhos. E se duvidar, os filhos dele, quando receberem, vão fazer igual com os filhos. Mas o que fazer para resolver isso? Olhar para isso. Olhar e mostrar através das dinâmicas que aí a gente faz dentro do escritório. Tem toda uma ferramenta para mostrar a pessoa conseguir ver, olha, aconteceu isso com você. Como que você se sentiu? Quando você viu seu pai e sua mãe velhos, morrendo, e a fazenda míngua. Que coisa. E você queria cuidar e seu pai falou, não, porque eu tô vivo. Como que você se sentiu? Ai, eu me senti péssimo, eu me senti não sei o quê. Como que o seu filho se sente quando você faz isso? É quase uma terapia. Exatamente. Só que é uma questão... É incisiva, é uma questão... Para a pessoa poder enxergar, né? Que ela não está vendo. Aí o que acontece? Se esse pai não faz esse movimento, dizendo, não, eu vou fazer diferente. Os meus pais, eu vou fazer isso aqui, eu vou dividir esses 3 copos, eu vou dar um para cada filho meu. Esse filho que recebeu esse copo vai ter a liberdade para fazer o que ele quiser do copo. E aí a gente vai jogar fora, mas é uma escolha. De repente ele pode não jogar fora, ele vai chamar o filho dele e dizer, ó, vamos começar um projeto diferente aqui nessa terra. Meu pai cuidou de vaca e nós nunca ficamos ricos, vamos cuidar de carneiro para ver se a gente fica rico. Entendeu? Então são novas dinâmicas, novas formas de ver os relacionamentos e resolver os problemas. Todo conflito jurídico esconde um conflito emocional, um conflito familiar. A Regina Azuaga, inclusive a Regina, ela foi minha vizinha lá na Vila Tereré, né, Regina? Ela está dizendo aqui que a família Azuaga é um dos maiores exemplos de todos os casos judiciais de Mato Grosso do Sul. Existem todos os casos jurídicos. Todo profissional em direito, na vara da família, passa por alguma experiência nos processos. E a Marlene Dourado está dizendo que a casa foi alugada para herdeira. A gente não vai aprofundar muito aqui no caso dela, senão... Marlene, marca uma consulta, vamos conversar. A Maria Rita vai fazer... Regina, vamos conversar. Eu quero ser a próxima advogada de direito de família a ser a última. A última vai ser a que vai resolver, eu te garanto. E abraço aqui também para o Osmar Machado. Então, em tese, direito de família é isso, né? Atua em diversas áreas, né, Maria Rita? E essa conciliação, ela tem se tornado, assim, uma forma de resolver os problemas, né, judiciais muito rápido. É por causa dessas dinâmicas que vocês fazem? O que se deve a esse aproveitamento tão positivo? A mediação e a conciliação, pura e simplesmente, da especialização que eu fiz, que é o que o judiciário hoje aplica, é mais essa questão documental, não é tanto essa questão aprofundada dos relacionamentos. Essa abordagem mais profunda dos relacionamentos, eu comecei a me interessar por isso quando eu conheci as leis sistêmicas, que é um outro assunto onde fala muito sobre respeitar hierarquia, sobre pertencer a algo e sobre ter equilíbrio nos relacionamentos. Então a mediação e a conciliação pura e simplesmente, ela é para agilizar o judiciário, ela é um braço para ajudar a desafogar o judiciário, tanto que tem os mediadores formados no PMEC, que é a escola de mediação do judiciário, que é onde você faz ali, você entrei com um processo contra você, vamos falar bem na prática, hoje você entrou com um processo contra mim, quando o seu advogado entra, ele já fala, tenho interesse na audiência de conciliação, não tenho interesse. Se uma parte diz não tenho interesse, acabou ali, vai pra briga. Nem sabia disso. Entendeu? No judiciário tradicional seria isso. Essa minha questão é antes do judiciário. Uma ação que já está no judiciário pode
vir até mim, Pode como ter é a uma questão da Regina, e eu olhar quais são as dinâmicas ocultas ali da família dela, o que acontece com a família dela, qual que é a dor da família dela, qual que é o padrão da família dela que se conectou com todos esses advogados que fez a briga ficar maior. Nossa. Entendeu? Porque isso acontece. E acontece, a gente estava falando isso antes de entrar aqui, sobre relacionamento de pessoas. Se você tem uma dificuldade comigo, seu filho vai me olhar meio, essa daí é real. Não adianta a gente falar, não é. É. Caramba. E conecta. Entende? Então, voltando, essa minha questão, você veio até mim, Maria Rita, eu tô com um problema com fulano, eu vou tentar resolver, mediar ali. O juiz só vai dizer assim, tá certo que a Maria Rita fez, homologa isso aqui, acabou, fim de papo. A mediação tradicional é, se um fala, não quero, acabou, entendeu? Então, é uma advocacia de resultado. Eu tive muitos resultados práticos mesmo, assim, de finalizar um divórcio com um mês. E é uma questão até muito histórica, assim, um mês fazer um divórcio, dividir bens, divorciar o casal, estabelecer quem que vai ficar com os filhos, qual que é a pensão, o que é um, o que é do outro. Mas com essa dinâmica que você faz, é possível também nem acontecer o divórcio, né? Sim, eu sempre falo, quando eu termino o divórcio, eu falo, eu não gosto de divórcio, mas eu fico feliz de fazer com que esse momento, esse trauma tenha sido menor. Mas eu estou aqui para recasar vocês, estou pronta para desfazer esse papel aqui. Então, tem um caso muito interessante. Quando a mulher me procurou para fazer o divórcio, eu senti pela experiência que ela não estava em momento de divórcio. Ela não queria... o padrão dela era outro problema com esse marido. Ela não queria separar, ela queria separar, eu disse para ela que eu senti que ela não queria, fiz os movimentos com ela, constatou mesmo, mas ela insistiu, ela quis o divórcio. O marido dela então veio e falou para mim, disse que você faz uns negócios diferentes. A mulher ficou até mal, falei, não, eu não faço nada, mas conversei, enfim, teve o divórcio. No dia que nós fomos assinar toda a documentação, eles estavam conversando de alguma coisa. Eu falei, desculpa, mas o que está acontecendo aí? Não, ele vai na minha casa amanhã fazer uma calçada. Eu falei, ué, mas não estão se separando, enfim. Fiquei quieta. Vai ter um flashback aí. Quando eles assinaram, eu falei, eu estou aqui para casar vocês de novo. Não, tudo bem. Um dia eu estou num lugar com o Marco Aurélio, com os meus filhos, e vi longe vindo um casal. Eu olhei e falei, cara, não pode ser. E na época da separação ficou muito forte 2 cachorros que eles tinham. A gente arrumou a guarda dos cachorros também, porque tinha um afeto muito grande, tudo isso. E eu vi os cachorros, conheci os cachorros. Falei, cara, é aquele casal. Comecei a rir. Falei pro Marco Aurélio, ele falou, mas por que eles separaram? Eu falei, eles não se separaram, eles precisavam se olhar de outro lugar. Eles estavam se olhando de um lugar que não era um lugar de marido e mulher. Estavam se olhando enquanto irmãos, enquanto pai e mãe, um do outro. Agora eles estão se olhando enquanto casal. Até hoje o papel deles está comigo. A escritura do divórcio, eles não vieram nem buscar e estão casados de novo. Olha aí. Então, assim, é incrível, Douglas, assim, é uma coisa apaixonante quando você tem um problema e tem a possibilidade de olhar para isso com outro olhar, com um olhar amplo, com um olhar pacificador, que é o papel do advogado, né? Ser um facilitador da paz, ser um facilitador do entendimento. Eu sou apaixonada por isso, né? Eu admiro muito quem resolve problemas, né? As pessoas que são resolutivas. Eu sou boa de resolver problema. Então você está na profissão certa. A advocacia multiportas, de onde que veio essa nomenclatura, o que é? Eu vi que é uma das suas especialidades também, queria que você explicasse. A advocacia multiportas tem o Conselho Nacional de Justiça, né? E o Conselho Nacional de Justiça é onde é discutidas as mudanças do judiciário. E por conta da mediação, da conciliação, por conta dessa advocacia preventiva, dessa questão dessa advocacia mais humana, mais próxima, foi criado esse termo, advocacia multiportas, que são multiformas de se aplicar o direito conciliatório, de mediação, mais de apaziguamento. Então, a advocacia multiportas seria uma forma
de todas as portas, de todas as formas, de tentar resolver um conflito, antes que isso vá para o judiciário, antes que, digamos, não existe esse termo, né, antes que vá para a advocacia tradicional, para a briga, para a justiça. Então é uma visão mais ampla de se aplicar o direito, de se falar sobre o direito, de se resolver os anseios. É muito ligado às pessoas, né? Eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de ajudar. E só que eu me via numa situação antes muito aflita, de querer resolver tudo. Então eu estava numa posição de fraqueza, não estava no meu lugar de força. E o meu lugar de força é poder falar, ser ouvida, e as pessoas se interessarem e quererem olhar para os seus próprios conflitos para que eles sejam resolvidos. Então não é terapia, mas é terapêutico. É muito incrível. Que bom. Manda um abraço aqui novamente para a Regina. A Regina tá te parabenizando aqui, Maria Rita, tá te agradecendo. Regina, vou te esperar lá no escritório. É isso aí. Mandar um abraço também para Devanir Ferreira Gomes Ampieri. Lembra da Devanir? A Deva, que era diretora da Rindocultura. Sim, beijo. Deva. Tá junto com a gente aqui também. O nosso pintor, Marco Aurélio, o Alex Rosa. Alex está aqui junto com a gente. O seu Osmar estava aí. O seu Osmar é avô da Maria Rita, que passou no jornal a semana passada. E hoje a gente teve uma notícia muito boa. A Maria Rita é um bebezinho. Eu acho que foi na minha homenagem que o seu Osmar pôs o nome da neta. Acho que não, mas enfim. E ela tem uma doença muito rara. E um dia eu estava num passeio com o Marco Aurélio, com as minhas crianças, e eu conheci uma mãe do nada que tinha um filho com o mesmo problema. E essa mãe com um monte de lugares para atendimento, e eu falei da Maria Rita e a gente já se conectou, e a Maria Rita, graças a Deus, daqui uns tempinhos já vai conseguir fazer o transplante que ela precisa para a gente comemorar daí o aniversário de um ano da Maria Rita. Hoje falei com a mãe dela, é neta do seu Osmar. Isso é a advocacia multiportas. Eu estava num lugar passeando e conversando com uma mulher, me conectei com a energia da mulher de alegria, de ajudar o próximo, de tudo isso. E a mulher conversando ali, a mulher falou e conectou com uma pessoa que eu podia ajudar. E aí a gente conseguiu fazer isso e ajudar. Então, assim, eu já tinha tentado uma forma jurídica antes, não tinha dado certo. Então, assim, é isso que é essa advocacia multiportas, esse olhar amplo, amoroso com as pessoas. Você acha que toda família deveria ter um advogado, Maria Rita, assim como tem um médico, tem um fisioterapeuta? Toda família precisava ter um advogado para chamar de seu. Tem um nutricionista, né? Tem alguém ali, e hoje eu tive uma consulta lá com a Denise, abraço aí, Denise Petró, e aí eu falei para ela que esse relacionamento, ele acaba sendo um relacionamento de confiança, que ela falou assim, poxa, já vai fazer 2 anos que você não vem aqui. Poxa, e eu fiz umas 3 consultas com ela, né? E tava seguindo e depois parei de seguir, enfim. E aí você... mas por que voltou? A gente cria um vínculo, porque ela já tem todos os meus dados lá, né? Tá tudo lá, bioimpedância, tudo certinho. Então por que eu vou procurar outro profissional? Já me conhece, já sabe já os meus hábitos, as minhas fraquezas com açúcar, enfim. Então... É um profissional de casa. Já sabe a sua dinâmica oculta. Exatamente. Entendeu? O seu padrão de comportamento. Então tem como te auxiliar melhor, tem como te ajudar a enxergar onde é que você está pisando ali fora do e lugar. Você também faz toda essa questão de vínculo familiar para conhecer quem é a família, de onde que veio, como que é, como que não é, e aí você passa a entender aquela família, porque cada família tem um modo, cada família tem um padrão, cada família tem uma tradição. Em toda família, eu garanto, quem está me ouvindo, ou você aqui já ouviu dizer, nós somos assim. A nossa família é assim. E às vezes a pessoa fala isso com muito orgulho, realmente tem que ter. Mas às vezes a pessoa fala com dor. Não, na minha família é assim. O meu pai não entrega a fazenda para nós. E aí quando você tem um advogado da sua confiança, um advogado que é buscador da paz e facilitador disso, ele ajuda nesses relacionamentos, nessa conversa, nesse entendimento. Então toda família tem que ter um advogado para chamar de seu, de que seja de confiança, até para questões preventivas, né? Às vezes, prevenir é melhor que remediar, né? Claro, às vezes tem um contrato, às vezes tem um arrendamento, às vezes aquele casamento ali tá meio ruim, vamos conversar.
com a advogada para ver o que ela pode nos falar, como é que fica. Porque às vezes nem tudo é só finalizar um casamento. Ou às vezes as pessoas têm que, igual esse casal que eu te contei, eles têm que se olhar de outro lugar. O dia a dia. E você acabou ajudando eles, né? Sim. Mas foi muito engraçado, assim, porque eu senti na hora. E pela experiência, pela prática que você vai olhando, você vai sentindo qual que é o momento de cada pessoa. A vivência também, né? O que é que você fala, como é que vai isso. E você conseguir auxiliar, encaminhar essas pessoas, né? Não que a gente dê conta de resolver tudo, não. Mas eu tenho a alegria de dizer que em todos os meus processos, a maioria é de homologação, para homologar um acordo. Eu acho que a principal dificuldade, ou eu diria barreira, principalmente da classe baixa, média, é no custo da pessoa falar, não vou fazer isso porque é caro, não, sabe, a pessoa cria uma barreira ali, né? Mas hoje são profissionais, né? Que realmente você precisa, é que nem você falou, é melhor você ir lá e fazer a manutenção do seu veículo do que você ir lá depois que fundir o motor, o preço vai ser outro. Vai custar muito mais caro, então é melhor eu ter um vínculo e ter um advogado aqui da minha família, perto de mim, que eu vou estar buscando orientação, do que depois de um processo, de uma coisa que acontecer, e aí eu querer buscar, e aí já não dá mais tempo, aí o prazo vai ser maior, e aí, enfim. E aí as questões, médico e advogado cuida do que é mais valioso, né? Um cuida da vida e outro cuida do patrimônio, dos bens, né? De certa forma, no meu caso, das relações familiares. Então, essa questão que você falou, às vezes não quer pagar, não quer gastar, a dificuldade que uma pessoa pode se analisar, a dificuldade que a pessoa tem de pagar um profissional é a dificuldade que ela tem de ter o que é dela. Porque da mesma forma que eu acho que uma pessoa acha difícil pagar um honorário de advogado, um honorário de um médico, é a mesma dificuldade que essa pessoa vai ter para ter o que é dela de direito, uma saúde de qualidade, os bens dela, no poder dela. E aí, paralelo a tudo isso, estudando o meu modo de agir, eu desenvolvi um método de atendimento que chama negociando nas despedidas, porque eu comecei a analisar os padrões dos comportamentos dos meus clientes e todos tinham uma finalização. Um divórcio finaliza o casamento, né? Um inventário, de certa forma, finaliza a vida ali daquela pessoa que foi. Então eu comecei a ver que as dinâmicas eram parecidas. Às vezes os herdeiros brigando por uma bobeira, porque a hora que acabasse aquilo, os irmãos não iam poder se olhar mais, porque estavam escondidos naquele pai ou naquela mãe que morreu. Que coisa. É incrível. O divórcio, às vezes aquele casal tem tudo, estão decididos para se separar e não consegue. Tem alguma coisa ali. Tá difícil despedir de algo, ou de algum compromisso com a pessoa, ou de alguma obrigação familiar com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com a sociedade. Ou do vínculo. E aí eu não quero perder um vínculo com ela. Tem um vínculo ali e fica amarrando. A gente aprende assim, quando eu teve uma outra questão de um divórcio, que o marido falou que não queria nada, ia largar tudo para a mulher, e a mulher não queria se separar. Eu falei, daí um dia assim, eu perdi a paciência, eu sou muito calma, eu sou muito tranquila, mas daí eu perdi a paciência, falei, olha, tudo que você me pediu, a gente fez, só que eu no meu íntimo vi que estava um desequilíbrio muito grande, eu quero isso, tudo que ela quis ele deu, não discutiu nada, pensão e tal, e ela naquela dificuldade. Eu falei, daí eu conversei com ela, falei, você não está vendo que tudo que você quer é o seu marido? Nada disso importa. Eu quero você, meu marido. Ela quase me suou, né? Porque a gente fala as verdades e as pessoas ficam bravas, porque a verdade dói. Mas dói muito para depois não doer mais. Exato. Falei, deixa eu chamar ele aqui. Vamos fazer uma dinâmica aqui com o conhecimento sistêmico? Vamos chamar. E aí eles se reconciliaram e se deram outra chance. Então tem tudo isso, tem esse feeling de você olhar e não olhar só para o honorário, não olhar só para ter um monte de processo, para ser uma advogada muito famosa que resolve problema.
Não só isso, mas uma advogada que entende outra pessoa, que olha e vê outra pessoa ali naquele lugar. Eu pagaria muito para uma advogada dessa salvar meu casamento, hein, Marco? Vamos falar de casamento. Né, olha, tem preço isso? Não tem preço, né, cara? Não tem preço. Tem muito valor, né? É um valor de uma vida, né? Porque quando acaba um casamento, eu acho que é muito desgastante. Triste. Todo mundo sofre, filho, tudo. Quando eu falei pra você você falou porque você escolheu o caminho. O que eu te falei, o que me machuca me cura. Mas os meus pais se divorciaram, tentaram casar novamente e não deu certo. E isso deixa muita marca e muito trauma. Então você acaba querendo se curar daquilo, não na posição de lugar errado, na sua posição de filho, de olhar e entender. E quando você passa a olhar e entender o lugar ou a sua situação, você começa a conseguir fazer com que as pessoas vejam isso, se curem nisso e tenham um caminho diferente, né? É o que eu te falei dos padrões. Existem muitas famílias que têm um número enorme de divórcios, de casais que vivem mal, e aí vai no advogado para separar. E às vezes vem numa advogada que sou eu e eu mostro, olha, a dinâmica que está acontecendo aqui é essa, olha de cima. E é incrível, Douglas, é como se abrisse uma cortina e a pessoa conseguisse ver o campo da vida dela, conseguisse ver a vida dela de cima, falar, poxa vida, eu tô no lugar errado, eu devia estar aqui, ó, do lado do meu marido, e eu tô lá querendo cuidar da vida do meu pai e da minha mãe, por exemplo. Se coloca no seu lugar de força, e é incrível, é muito bom. Maravilha, olha, é uma novidade, né? Conhecer esse lado do direito. Você está me trazendo aqui um lado mais humano, né? Um olhar diferente do direito, sim, né? Que a gente fala, quando fala em direito, é bomba. Você vai, direito, nossa, é bomba, é problema. Mas não, você está me trazendo um olhar diferente, mais humano. Inclusive, eu conversei com o Dr. Fernando Moreira. Ele vai estar aqui também no nosso podcast, ele já confirmou, a gente só ficou de definir a data, né? E a gente quer trazer esse olhar também do juiz, né? Não só dos advogados, né? Mas também do juiz, quem sabe um promotor, uma promotora, e aí poder entender mais esse lado também. E eu acho que é muito importante para os jovens que também estão buscando aí essa profissão, também ter uma formação de uma opinião. Por isso que hoje no convite que eu fiz, num vídeo mais cedo, eu falei, a gente costuma convidar aqui pessoas que têm conteúdo, pessoas que têm maturidade, que vão trazer algo para a gente aprender. Então hoje aqui eu aprendo muito, né? Porque é uma novidade para a gente. Realmente, obrigado mesmo. Mandar um abraço aqui para Daniela de Paula. A Daniela tá falando que tem bastante advogado na família dela. A gente falou ali, tava falando que tem prima. Família que não tem, né? Tem família que não tem advogado. Falou, na minha tem bastante. A Bianca Flávia, a Bianca é psicóloga, né? Teve aí fazendo palestra no Janeiro Branco, muito importante. A Bianca é esposa do Diogo Basso Sanches. O Diogo Basso, que, se não me engano, é o proprietário lá da sorveteria Frutos do Goiás, né? Isso mesmo. E tá junto com a gente aqui também. Obrigado aí, Bianca e Diogo. A Kelvane também tá junto com a gente. A Ângela Barbosa também aqui tá parabenizando você, Maria Rita, pela excelente entrevista aqui. E vamos continuar sobre o livro, né? Você escreveu, ajudou a escrever esse livro, né? Fala um pouquinho, abordagem sistêmica na prática da advocacia. Como que foi escrever um pouquinho desse livro, Maria Rita? Esse livro foi feito com apoio da OAB do Estado, na Comissão do Direito Sistêmico, que é uma comissão formada lá em Campo Grande por grandes advogadas, pelo diretor da Academia Jurídica de Letras do Estado do Mato Grosso do Sul, que é o Dr. Wilson. Ele é incrível. E aí nós temos esse grupo de advogados nessa comissão que atua dessa forma, que leva adiante esse marco, né, na advocacia, essa nova abordagem jurídica. E aí aqui nós fizemos muitos estudos sobre a mediação, sobre a conciliação, sobre a postura do advogado, sobre o querer ajudar, sobre as formas de ajudar, sobre o posicionamento, né, dos advogados enquanto isso. E aí nós nos juntamos, somos em 13 advogados, escrevemos esse livro pela editora Live,
e eu tenho um capítulo muito importante que fala da postura do advogado. E é um manual para os novos advogados, para os estudantes de direito, é um manual porque é uma ampliar a visão de uma forma muito linda. Olhar para as pessoas, olhar para os conflitos e olhar para você enquanto advogado. Então, meu capítulo é sobre as ordens da ajuda e a postura sistêmica do advogado. Sobre tudo isso que eu falei aqui para vocês, sobre essa nova forma de olhar para o conflito, essa nova forma de entender e tentar conciliar essas leis do amor, que é a hierarquia, pertencimento e equilíbrio que serve para tudo na vida, com as leis jurídicas, com os anseios jurídicos que cada um tem. Então, é um livro que está na Live Editora, está na Amazon. Eu te dei um aqui, espero que você leia. Escrevi aqui para você que essa visão ampliada possa alcançar os seus anseios. Porque Maravilha, a gente vou tem ler. muito anseio mesmo. A gente tem muito anseio dentro de nós, essa vontade de ir para frente, de prosperar, de tudo isso. Tem uma dinâmica oculta lá atrás que quando a gente olha esse caminho fica mais leve. Então é um livro muito lindo, muito incrível. Eu sou uma das autoras, me sinto assim privilegiada de poder escrever um livro, de deixar algo do que eu penso, da forma que eu tento praticar a minha advocacia, para que novas cabeças possam ler e nos ajudar a levar essa abordagem adiante. Certo. Maria Rita, na semana passada você inaugurou, né, o seu escritório de advocacia aqui no município de Sidrolândia. Para entender melhor, foi uma inauguração ou foi uma reinauguração? Até esqueci de te perguntar em off, porque você já atua há um bom tempo no direito aqui no município, né? Já, mas eu não tinha tido uma porta. Eu não tinha tido uma porta com a minha cara. Eu estava assim, querendo, mas não, por várias coisas que eu precisava entender dentro de mim. Para eu conseguir ajudar as pessoas e praticar a minha advocacia da forma que eu acredito, eu tenho que estar segura no meu lugar de força. Então eu encontrei o meu lugar. Então eu posso dizer que na semana passada eu inaugurei o meu escritório, trouxe, foi o lançamento do livro também, eu trouxe a doutora Rita Maria e a doutora Cláudia Mieto, que são da comissão, para, junto com algumas advogadas, falarmos dessa linguagem jurídica para que as advogadas pudessem entender como é que é a grandiosidade disso aqui. E aí fiz uma inauguração, convidei a minha família para que a gente pudesse ter honra, né, nossa ancestralidade, e abrir a porta do escritório para atender a sociedade, para conseguir alcançar e levar mais pessoas a ouvir isso. Meu escritório é ao lado da imobiliária do Marco Aurélio, ali na Rua Distrito Federal 1220, e tá lindo. Eu convido vocês a irem lá conhecer, ouvir mais um pouco sobre isso, quem é advogado, quem tem uma causa, ouvir sobre isso e olhar para o seu processo, para o seu conflito sobre essa ótica, que é muito bom, é muito resolutivo e muito eficaz também. Para a população em geral, quem tem um problema direito previdenciário ou criminal, pode te procurar, você vai fazer encaminhamento profissional ou não? Para outro profissional, eu certo. Não atuo na área criminalista. Eu costumo rir, eu falo que previdenciário eu mexo só com professor. Porque tem a minha sogra que é professora, e aí no previdenciário eu atuo só para professor. E criminal eu encaminho para alguém, mas as questões cíveis, além da questão familiar, a questão familiar é a minha especialidade. Eu falo, é aonde eu surfo tranquila. Tem o empresarial também, né? E tem o empresarial. Contratos. Toda essa dinâmica, Douglas, a gente consegue aplicar nas empresas. Oh, que legal. Ver onde é que essas questões. Então, empresarial e direito de família. Então, vira uma assessoria mesmo. Sim, no empresarial essa questão contratual, essa questão de funcionários, de certa forma, não trabalhista, mas o olhar para o funcionário, o olhar do funcionário enquanto empresa. Mas agora eu entendo por que você prosperou, Marco Aurélio. Você tem aí uma advogada que fez todo esse mecanismo funcionar lá dentro da empresa, rapaz. Que legal. Eu e Marco Aurélio, além de marido e mulher, nós somos muito amigos. Então, assim,
Quando eu comecei a falar isso aqui para ele, ele é meio impaciente. Ele fala, quero saber essa história. Eu falava, não, escuta, calma, vai fazer sentido. Ele ouvia. Passavam uns dias, ele falava, você falou um negócio para mim, assim, assim, assado, e eu tô vendo isso, porque amplia a visão. Eu não sei explicar para você assim, Douglas, é assim, eu não sei te explicar. É vivencial. Que legal. Então a gente tem que se permitir a olhar de outra forma para todos os conflitos. Se até aqui você olhou, se até aqui você teve um advogado que não teve o resultado que você queria, olha de outro lugar. Procura outro profissional que tenha uma visão ampliada para te ajudar lá de cima, olhar todo o horizonte, que tem solução. As coisas todas têm solução. Quem está dentro do problema não consegue ver, tá né? Na dor, precisa de alguém de fora vir falar. Tá na dor, tá em toda essa situação. O que o assessor está falando aí? O assessor tá... É porque você falou do empresarial e no final do ano eu fiz um distrato empresarial. Na verdade não é nenhum distrato, era uma sociedade que existia de fato, mas não existia documentalmente. E aí um dos sócios percebeu essa situação. E era uma empresa no mundo digital, então direito digital é uma coisa muito nova, né? Uhum. Que envolve internet e tal, essas coisas, é de Santa Catarina, uma empresa que desenvolvia programas, uma empresa grandiosa. Mas estava em desequilíbrio. Só que os sócios lá dentro, um estava achando que trabalhava muito e fazia muito, que o outro não fazia nada, e o outro, de certa forma, achava assim, eu dei toda a estrutura, então o que você faz é pouco. Então os dois estavam se olhando de um lugar diferente. Aí é difícil. E o advogado dessa outra pessoa tomou um partido, então ele olhava para aquilo tudo como assim, olha a oportunidade que essa pessoa teve, está reclamando? Sim, está reclamando. Cada um no seu direito. Porque não está claro. Não está claro, não está estabelecido. Está todo mundo olhando numa muvuca, numa bagunça que não é assim. Então, não tinha um contrato? Não tinha um contrato, só uma sociedade de fato, muita coisa desconexa no meio. E eu entrei e em uma semana vendi a parte do meu cliente que ele não tinha direito nenhum, assim, em tese, porque ele não tinha documento nenhum. Nossa. Ele entrou assim, eu e você, vamos montar uma empresa? Vamos. Você faz o quê? Eu faço isso, eu faço aquilo. Fim. E aí eu trabalhava que nem um doido, você também trabalhava do seu lado, só que a gente era isso. Eu tô aqui achando, no desequilíbrio, Douglas, assim, eu vou juntar dinheiro para a empresa, porque eu tenho amor por isso aqui, então eu me sacrificava, daí isso já vinha um padrão de comportamento familiar, de sacrifício, de tudo é difícil. E aí em uma semana eu consegui resolver, consegui fazer meu cliente vender a parte dele. Ele chegou para mim e falou, eu quero 50 mil na minha parte. Eu falei, o quê? 50 mil? Eu falei, não, deixa que eu vou resolver para você. E aí nós fechamos um acordo em 500 mil para ele. Meu Deus. Então assim... Rapaz, que acordo. Esse aí, rapaz, então, 10 vezes assim, mais do que o cara queria, rapaz. Então tem essa... Onde é que faz o contrato aqui com essa advogada? Tem esse novo Meu Deus ramo. do céu. Tem esse novo ramo do direito, tem o direito digital, tem as coisas que não são escritas, que são ditas, mas tudo isso tem valor, tudo isso bem assessorado, com um advogado que busca essa... É claro que você fez um cálculo do tempo que ele trabalhou, de tudo que ele construiu, que ele estaria perdendo, por mais que não tivesse, né? É a minha parte, eu falo assim, como é que é? Deus fala assim, aonde é do meu competência você não se mete, mas no que é no seu eu não faço nada. Então, na minha parte eu fiz. Eu pesquisei qual era o rendimento daquela empresa anual, como é que estava a questão do CNPJ, qual era o capital. Eu fiz, a gente tem os meios. O outro olhar, porque o meu cliente só queria se livrar daquilo. Ele estava se sentindo usado, ele estava cansado. Então ele queria sair daquilo. É igual o caso que eu te falei do casamento. Ele queria ser livre, então ele não estava valorizando ele. E um profissional com esse olhar consegue auxiliar as pessoas Teve um caso, o primeiro dos casos que eu fiz com relação a tudo isso foi um divórcio com essa linguagem, e eu fiz o divórcio e fui contar, e aí falei, ela ficou com a casa, com os filhos, ele vai pagar a empregada dela, vai pagar a pensão, e ele pagou meus honorários. Daí a pessoa que eu contei olhou e falou, cara, que cara trouxa. Eu falei, não é trouxa. Eu resolvi a vida dele, porque ele, de certa forma, ele estava sofrendo naquilo. Mas é tanta dinâmica escondida, é tanto
acordos escondidos entre os casais, assim, que se perdem a essência. Pô, mas ela podia agradecer, né? Falar, mas como que... Acho que eu vou até voltar pra ele é tão bom, né? Mas né? E aí não chama é o cara isso. de trouxa. Poxa vida, meu. Não, mas não foi ela que me falou, foi um colega de profissão. Tá. E ele ainda pagou seus honorários? Eu falei, pagou. Não, mas ele é trouxa. Eu falei, não, ele não é trouxa. Ele queria uma ajuda. Ele é inteligente, ele resolveu o problema. Ele Acabou. estava sofrendo, É? ele estava vendo os filhos sofrer. E ele estava, de certa forma, naquela dinâmica sofrida, familiar, de que tudo é difícil, que não sei o que. Ele estava no sofrimento de não querer abrir mão, dividir o que ele tinha, porque foi muito sofrido. Entendi. E ela querendo magoar ele no que para ele tinha valor. Que naquela hora ela se sentiu menor do que dinheiro, do que tudo. Sabe? Nossa, então como é é esse difícil, olhar. né? Os relacionamentos são muito complicados. São. É esse olhar, entende? Então daí o casal se afasta. Aí começa a ter questões de infidelidades, violências, questões muito maiores. E os filhos no meio. Então eu só ajudo a olhar para onde você está olhando. O que é que você está olhando? Se né? liberta disso, né? Esse dinheiro que você vai entregar para essa pessoa, você daqui tanto tempo você vai recuperar. E a pessoa com esse dinheiro vai viver do jeito que ela acha que é certo. E os filhos de vocês vão ter paz. Porque, Douglas, eu estudo muito o Bert Hellinger, que é quem trouxe essas questões, e ele dizia assim que a paz só pertence aos mortos. Mas eu discordo. A gente quer paz, a gente quer tranquilidade. Você quer chegar aqui na sua casa e ter paz. Claro. Quer poder sentar ali, erguer seu pé e não ter sua mulher te olhando, seu filho. E os casais, as famílias vivem muitas dinâmicas ruins. E eu, por essa paixão mesmo por família, acreditar na família, achar que é possível sim viver bem, eu posso quebrar um padrão comportamental de que casamento é pesado, de que tudo é muito difícil, de que homem não presta. Eu posso quebrar isso em mim para curar minha filha. Então é muito forte quando as pessoas se veem dessa forma e vê você olhar, você e sua esposa olhar e dizer assim: nós podemos curar as nossas dores e os nossos traumas antes que isso afete o Lucas e a esposa dele quando ele tiver. Claro. É incrível. Agora eu já vi que você comprou minha ideia, porque no primeiro dia que nós conversamos eu falei pro Marco Aurélio, o Douglas ficou com o pé meio atrás. Agora eu vi que você conectou aqui comigo. Não, naquele momento eu comentei com o Lucas, eu achei diferente, porque a gente tem um pré-conceito Sim, com a forma do é. direito, né? Porque a gente às vezes, como está desse lado aqui da imprensa, a gente às vezes recebe ameaças, né? Advogados ligam ameaçando de processo e tudo mais, então você fica meio que vacinado contra a classe, né? Agora você já tem E aí eu advogado. tenho uma outra visão, né? Uma visão mais positiva. Mas enfim, estamos chegando já ao final aqui. Maria Rita, eu quero agradecer aqui a Marisa Buchanelli. Ela disse que ela quer um livro. Então você vai dizer como que as pessoas que querem um livro vão conseguir ter acesso a esse livro, né? Eu tenho alguns livros lá no meu escritório, mas amanhã eu vou visitar a minha amiga Marisa e vou levar em mãos, porque a Marisa é uma pessoa fantástica. E no site da Live Editora, eu vou deixar no meu Instagram todo o meu telefone, todos os meus canais de comunicação, e eu vou deixar lá o link para comprar o livro. Tem na Live e tem na Amazon também. Legal. E eu tenho algumas unidades no meu escritório. Legal. Eu vi que são... Quantas pessoas participaram do livro? 13. 13 profissionais. Então, realmente é um livro resumo, muito né? prático, sim. É um livro voltado para a advocacia, mas ele serve para todos os relacionamentos. Tudo que envolve duas pessoas serve esse livro aqui. Serve para tudo. Quem não é advogado, quem é advogado, pode ler o livro. É uma linguagem bem acessível, embora é um assunto novo. É uma abordagem muito prática e muito vivencial. Você começa a ler, você começa a entender, a sentir e a querer aplicar isso. Pegando um gancho no que você falou sobre os advogados, né, da classe. Quando você pergunta ao advogado, tem que ser bom de briga. E eu falo, às vezes, eu não sou boa de briga, eu sou boa de acordo. Eu sou boa nisso. Então, depende do tipo do advogado, depende da resposta que você quer dar, é o advogado que você vai encontrar. Cada pessoa tem um advogado certo para ela. Então é bem... Eu prefiro a paz.
Sem dúvida, não quero brigar. A gente conquista a paz depois da guerra, né? Mas eu sou boa de briga também, mas de acordo eu sou bem melhor. Não, é melhor fazer acordo, né? Inclusive, para ambas as partes, né? Porque, quem tá certo, quem tá errado. Pra gente finalizar, às vezes na sentença, o que eu sempre pensei? Como que um juiz que não me conhece, que não conhece você, que ouviu falar do nosso problema através dos nossos advogados, de uma audiência, como que ele sabe o que passa por trás de cada pessoa? Aí acaba aquela sentença, tem recurso, então quer dizer o quê? Eu não fiquei satisfeita, a outra parte também não. Então eu achava muito frio isso. Agora essa outra situação, essa outra visão, ela olha por trás de tudo isso e ajuda realmente a resolver o mais importante de tudo dentro de cada pessoa, dentro do anseio e do coração de cada um. Para mim tá justo, tá resolvido, tá equilibrado, fim. Desconecto com aquela pessoa, siga a minha vida e a pessoa segue a vida dela. Então é muito bom. Maravilha. Ina Cristina Espíndola também está com a gente aqui, parabenizando pelo podcast, está falando que o assunto é muito interessante, né? A Lucimar Gomes também está parabenizando você aqui. Maria Rita, Flávia Fernandes Garcia, Margarete Centurion, Rodrigo Moura e a Maria Silva. Maria Silva, para quem não conhece, é a Lourdinha que é minha contadora, tá aqui junto com a gente também. Eu estudei com a Lourdinha. A Lourdinha antigamente, eu conheço a Lourdinha lá do Nutri Shopping Supermercado. Eu estudei com a Lourdinha lá no Natália. Olha aí, então estamos todos conectados, né? E de fato, né, a conexão é o sentido da vida, né? Estamos todos conectados. E quando sabemos isso, que se eu ferir você, eu também serei ferido. Sim. Então por isso que é melhor a gente não se machucar. Então, faça acordos. Com isso a gente fecha, né, Marco Aurélio? Tá, como é que bacana? Legal? Meu empresário, tá tudo bem? Maria Rita, que prazer, que alegria poder conversar com você, ter essa nova visão do direito, né, pelo lado da advocacia, direito de família. Eu não conhecia e agora fico conhecendo, tenho certeza que muita gente também não conhecia. Sim. E eu acho que você hoje abriu a visão e a mente aqui de muita gente e é para isso que a gente está aqui, para levar essa informação à sociedade, né, e para ajudar as pessoas com informação, com comunicação, né, e eu acho que seu trabalho é incrível, tem um propósito que realmente é de Deus. Eu acho que você tem que realmente continuar, se aprofundar cada vez mais, ajudar as pessoas, continuar resolvendo problemas. Eu acho que esse é o seu propósito. Sim. E você tem tido sucesso com isso. Parabéns, sucesso aí no seu escritório, né? Tenho certeza que vai ser um grande sucesso e conte sempre conosco. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Eu tenho certeza que um pouco de tudo que eu falei ficou e fez sentido para vocês que estavam aí do outro lado. Eu me coloco à disposição para, se daqui uns dias a gente quiser vir falar sobre um assunto específico, já que seu público me conheceu e é um público grande, né, em outros municípios, falar disso focado no divórcio ou em algum outro assunto. Eu quero muito falar sobre isso porque os grandes feitos começaram com os pequenos passos. Então eu acredito muito nisso que eu faço. E eu quero convidar a sociedade toda para ir no meu escritório. Agradeço, Douglas, a oportunidade e fiquei muito feliz de estar aqui. Eu achei que ia me dar umas dor de barriga, porque eu sou muito ansiosa, mas foi muito tranquilo. Agradeço mesmo, me sinto muito feliz e acho que ficou uma sementinha dentro de cada um, dentro de você. É muito bom quando você começa a conversar e você sente que o olhar da pessoa se conectou com o que você falou. E a conexão positiva é muito boa, né? Você falou, não se machuquem, façam acordos. Quando eu machuco alguém, eu machuco algo em mim também. Então, o que eu feri nele, com certeza está me machucando, está em mim. Então, a gente tem que se olhar, se curar, se entender, se aceitar. E é isso. Muito obrigada. E eu estou aqui à disposição para vir outros dias, conversar mais sobre isso, que tem muito assunto. Com certeza, tem muito assunto pra gente. Inclusive, o seu empresário está aqui me falando que você tem que deixar o seu Instagram aí para o pessoal seguir, porque vai ter novidade, vai ter vídeos, vai ter dicas, né? E as pessoas podem estar acompanhando a sua rotina, o seu dia a dia, porque daí você também passa a ser uma influenciadora positiva nesse formato que você está trazendo aí da advocacia.
O meu Instagram é Maria Rita Advocacia e lá tá meu telefone, tá meu e-mail. Na sexta-feira, aproveitar e convidar vocês que estão aqui, na sexta-feira eu vou fazer uma vivência sobre isso, uma prática, né, sobre um caso concreto. Então, vai lá no meu Instagram, manda que você quer participar lá no direct, a gente vai fazer isso online. Jogo rápido, questão de 15 minutos, para você conseguir visualizar tudo isso que eu estou falando e participar dessa vivência mesmo, sentir o que é isso. Então, minha rede social é Maria Rita Advocacia, meu telefone está lá, e vão lá tem meus vídeos, estou à disposição para servir e com o meu propósito poder ajudar as pessoas também. Maravilha, obrigado Maria Rita. Obrigada, que Deus abençoe aí, Marco Aurélio também, muito obrigado. E a você, amigo internauta, em nome da eForte Incorporadora, em nome também do Nutri Mais Atacado, da IVRnet e da Clínica Divertidamente, esse foi o episódio de número 68, né? Sempre esqueço o número dos episódios, mas é o 68. Obrigado, pessoal, que Deus abençoe e até a próxima. Quinta-feira agora nós já temos mais entrevistas com vocês aqui no Noticidade. Um grande abraço, que Deus abençoe.